Olá, gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre números decimais. Aqueles números que a gente coloca aquela vírgula, certo? E vamos começar falando sobre fração decimal. Então temos 2 aqui e um 10 aqui embaixo. Nós lemos 2 décimos, certo? Então, uma fração decimal, gente, é uma fração onde o denominador é uma potência de base 10. Nesse caso é somente um 10. Então, eu tenho 10 elevado a 1. Então eu chamo de 2 décimos. Quando nós temos 100, ou seja, esse 100 é uma potência de base 10, ou seja, ele é 10 ao quadrado. Nós lemos 15 centésimos. Nós temos aqui 8 sobre 1000. Esse 1000 ele é 10 ao cubo e nós lemos 8 milésimo. Então os números podem ser escritos na forma de fração decimal, ok? E alguns números decimais, coloquei apenas alguns. Temos aqui 4,7, temos aqui 84,62, temos aqui 0,51 e temos aqui 0,008. A forma da gente ler os números decimais é a seguinte: ou você pode ler 4,7, ou você pode ler na parte de cá, na parte esquerda, é a parte inteira do número. Então 4 inteiros e 7 décimos. A primeira casinha aqui é a casinha dos décimos. Aqui eu tenho 84 inteiros e 62 centésimos. Duas casinhas eu tenho aqui, centésimo, certo? Aqui, 0,51. Posso ler o quê? Como na parte do inteiro não tem nenhum número, certo? Maior do que zero, então eu tenho aqui 51 centésimos. E aqui eu tenho 8, certo? 8 e aqui, 3 casinhas, então é milésimo. Então eu posso ler apenas 8 milésimo, ok? Vamos ver mais exemplos. Vamos agora aprender a transformar o número decimal na forma de fração decimal, certo? Uma fração decimal, como nós vimos, é uma fração cujo denominador é uma potência de 10, ok? Então eu tenho aqui 6,7, quero colocar na forma decimal. Como eu tenho aqui somente uma casa, então isso vai ser o quê? 67, e embaixo você coloca o 10, porque eu tenho apenas uma casinha aqui, certo? Então, 67 décimos. Nessa próxima, 32,57, duas casinhas aqui, na parte decimal, Então fica o quê? 32,57, ou seja, 3.257 sobre 100, porque são duas casas decimais. Aqui, 0,042, são 3 casas decimais. Então, quanto é que fica? O número aqui vai ser somente 42. Por que eu não coloco o zero aqui do lado? Porque o zero à esquerda de um número, certo? Ele não tem valor, ele não vai modificar o valor. Então, coloco apenas o 42. Sobre quanto? São 3 números aqui, então é sobre 1000. Ok? E esse aqui, 0,2. Ou seja, só tem uma casinha, então isso vai ser igual a 2 sobre 10, 2 décimos. Então, dessa forma, a gente transforma na forma decimal para a forma de fração decimal, ok? Vamos agora ver o contrário. Vamos passar agora da forma de fração decimal para a forma de número decimal. Vamos lá? Vamos agora transformar de fração decimal para a forma de número decimal, aquele número com vírgula. Nós temos aqui, 2 décimos. Tá? Então eu tenho aqui 0,2 décimos, uma casinha aqui, decimal, certo? Nós temos aqui 372 centésimos, ou seja, eu vou reservar quantas casinhas? Duas casinhas. Então eu fico com 3,72. Se é por 100, eu reservo duas casinhas, certo? Agora aqui, 6 milésimos. Se é por 1000, são 3 casas decimais. Então eu fico com 0, como eu tenho somente o 6, então eu tenho que ter... E são 3 casas decimais, então eu coloco um 0, outro 0 e o 6. 3 casas decimais, ok? Aqui, milésimo, 3 casas decimais também vou reservar. 1, 2, 3. Então fica 6,734. Ok, 3 casas decimais, ok? Vamos agora ver números decimais equivalentes, certo? Nós temos aqui 2 décimos. Eu tenho aqui a forma de uma fração decimal e quero ver uma fração equivalente a esta daqui, ok? Onde embaixo, o denominador, vai ser uma potência de base 10. Para isto, eu tenho que multiplicar aqui por 10. E em cima, por 10 também. Né? Lembram, né?
Para eu ter uma fração equivalente, o que você multiplicar embaixo, você multiplica também em cima para aquele mesmo valor. Então, 2 vezes 10 vai dar 20 e 10 vezes 10 vai dar 100. Ou seja, 2 décimos ele é equivalente a 20 centésimos. Se eu continuar fazendo isso, eu vou obter várias frações equivalentes. Se eu fizer aqui, ó, vezes 10 vezes 10, eu vou ter 200 e aqui eu vou ter 1000. Continuando, eu vou ter aqui 2000 e aqui eu vou ter 10.000. E assim eu vou continuando. Tá, com isso, veja o que a gente vai perceber agora. O que é 2 décimos escrevendo na forma de número decimal? 2 décimos é 0,2, certo? Que é igual a quanto? A 20 centésimos. Como é que a gente escreve 20 centésimos? 0,20. Que é igual. Como é que a gente escreve 200 milésimos? É 0,200. E aqui, como é que fica? 0,2000. O que a gente conclui com isso, gente? Que olha, eu tenho 0,2, que é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,200, e assim vai. Então, quando você tem um número decimal e coloca zeros à sua direita, lá no fim, tá? À sua direita, ele não vai ser modificado. Então, 0,2, 0,20, 0,200, 0,2000 vai ser a mesma coisa. Eles são todos o quê? Equivalentes. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, aqui, ó, 2,7. 2,7 é a mesma coisa que 2,70, que é a mesma coisa que 2,700, que é a mesma coisa que 2,7.000. Então, se você for colocando zeros aqui à direita no finalzinho, ele não vai ser modificado, ok? Vamos continuar. Vamos agora para a comparação de números decimais. Gente, como é que a gente vai comparar dois números decimais, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, 8,41 é maior que, menor que ou igual a 5,41. Então vamos usar os símbolos aqui de cima, tá? Ou maior que, ou menor que, ou igual. Como é que a gente compara? Tá? Primeiro você vai observar a parte inteira do número, ou seja, a parte aqui que está do lado esquerdo da vírgula. Quem é maior, 8 ou 5? O 8 é maior. Então ele já ganhou. Não precisa você ver mais nada. Se a parte inteira é maior, então ele é um número maior. Então esse número é maior. Então, vou colocar aqui, maior que. Vamos para o próximo. 3,5 e 3,4, quem é maior? Vamos olhar a parte inteira. Opa, é igual. Então tá empate, né? Então vamos ver a parte decimal aqui, ó, o décimo. Eu tenho 5 décimos aqui e eu tenho 4 aqui. Então a parte aqui, ó, ele já ganhou. Então esse número também é maior, certo? Próximo, 2,54 e 2,51. Então vejam, aqui é 2, parte inteira aqui também é 2. Décimos, 5, parte decimal, aqui também é 5. Depois aqui é 4 e aqui é 1. Como aqui é 4, ele é maior, então esse de cá ganhou. Então 2,54 é maior do que 2,51. Maior também. 45,843 e 45,846. Quem é maior? 45 aqui, parte inteira, igual. Depois, 8, 8, igual. 4, 4, igual. 3, 6. É diferente. Aqui é menor. Então esse daqui vai ser o quê? Menor. Certo? Uma coisa que muita gente se confunde, vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 2,3. E vou comparar, por exemplo, com 2, por exemplo, 300. Esses dois números é maior, menor ou é igual? A gente aprendeu anteriormente o quê? Que os zeros que a gente coloca aqui, ó, na parte direita não vai modificar o número. Então quer dizer que esses dois números aqui eles são o quê? São iguais, ok? Não esqueçam disso. Colocou o zero aqui, não vai modificar o número. Então eles são iguais, beleza? Vamos para a próxima. Para finalizar, nós iremos representar os números decimais numa reta numérica, certo? Então eu coloquei aqui uma reta numérica e coloquei o número 0, certo? O 1, o 2, 3, assim vai. Coloquei apenas os primeiros, 0, 1, 2 e 3, certo? E quero representar os números 0,3 e 1,6 nessa reta, ok? 0,3 ele está depois do 0 e antes do 1. Está entre 0 e 1, certo? E como é que eu vou achar esse número aqui nessa reta? Então você vai pegar de 0 até 1 e vai dividir em 10 partes, ok? Como eu tenho aqui apenas 0,3, você divide em 10 partes. Então eu tenho aqui, ó, 0,
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Ok? Eu quero 0,3, então ele vai estar aqui. Aqui está o 0,3, certo? Quero achar agora o 1,6. 1,6 está depois do 1, está antes do 2. Então está entre 1 e 2. E você faz a mesma coisa. De 1 até 2, divide em 10 partes, ok? Porque eu tenho apenas o quê? Aqui, ó, os 6 décimos. Então, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e o 2. E eu quero 1,6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então estaria aqui. 1,6 estaria aqui, certo? Isso você pode fazer para qualquer um outro. Por exemplo, se fosse 0,34, então 0,34 está entre 0,3 e o 0,4. Então você pegaria esse intervalo daqui e dividiria em 10 partes, certo? E você encontraria 0,34. Ou pegaria de 0 a 1 em 100 partes e também acharia. Assim você consegue achar qualquer outro, beleza? Então assim eu termino, espero ter ajudado. E no próximo vídeo teremos as operações com números decimais. Aprenderemos a somar, subtrair, multiplicar e dividir esses números decimais, os números com vírgula. Valeu, gente, até a próxima!